Olá, estudantes do Paraná. Hoje teremos mais uma aula de ensino religioso. Eu sou o professor Juan e faremos mais uma aula. Antes de vocês entenderem sobre a aula, não deixe de registrar a vossa frequência no Google Classroom. Basta clicar no link do número da atividade obrigatória e realizar a atividade e enviar. Caso você não tenha acesso à atividade online, por favor, entregue as atividades impressas no dia da merenda escolar. Bom? Então, aqui nós vamos continuar o conteúdo da aula 26 sobre, nesta aula, veremos como cada tradição religiosa das 4 matrizes, através dos seus mitos, descrevem a criação do mundo e do homem. Em nossa própria aula, veremos como os mitos influenciaram o pensamento científico. A origem da vida para as tradições religiosas e para a ciência. Então, aqui nós temos uma imagem, de Deus criando, um Deus criando o mundo, e a outra imagem, também sobre a natureza da origem da vida. O objetivo desta aula, demonstrar o modo como povos e culturas antigas descreviam as forças da natureza, através da ação de seus deuses e deusas dentro de suas próprias mitologias. Bom? Os mitos de origem. Os mitos de origem são histórias simbólicas que narram acontecimentos de um passado distante. Eles dão sentido à vida do presente, pois explicam como o mundo e todos os seres passam a existir. Os mitos se relacionam com a vida social, a religiosidade, o modo de pensar de cada povo. Eles expressam maneiras diferentes de compreender o surgimento do universo, da vida, da humanidade e do planeta onde vivemos. Então é todo um processo de explicar a origem do mundo, dos animais, das plantas e também dos seres humanos. Os mitos fazem parte da cultura e da religião de todos os povos. Desde os tempos mais antigos, os mitos são certamente um dos primeiros recursos de comunicação, utilizados pelos seres humanos com o propósito de explicar a realidade das coisas, dos fenômenos da natureza. Os mitos de origem são uma tentativa de explicar, por meio de histórias, o surgimento de todas as coisas. É o exemplo de como explicar uma tempestade, explicar como acontecia um terremoto, explicar como acontecia uma chuva. Então, tinha todas essas explicações dos mitos de origem. O mito de origem Yorubá da criação, que seria os mitos africanos. A criação do mundo segundo a tradição Yorubá. Olorum era uma massa infinita de ar. Um dia, como por enquanto, lentamente começou a respirar, e uma parte dessa massa de ar transformou-se em ar, dando origem a Orixalá. O ar e a água continuam a se mover com uma dança, e eles mesmos foram se misturando, e uma parte deles junto e misturando deu origem à lama. Desta lama surgiu uma bolha avermelhada. Olorum maravilhou-se com essa bolha e soprou ela, e seu hálito deu-lhe vida. E essa forma, em permanente expansão e movimento, foi a primeira adotada da existência individual. Esse texto, na realidade, fala de um organismo que se autocria e que vai criando as coisas, vai se desenvolvendo, vai tendo ar, vai tendo origem, vai tendo uma vida existencial, tanto do ar quanto da água. O mito da criação humana, segundo a tradição Yorubá. Então, como eu falei, Olorum, que era o deus da mitologia africana, criou o mundo, todas as águas e terras e todos os filhos da água e dos seios da terra, que seriam os animais aquáticos e os animais terrestres. Criou plantas e animais de todas as cores e tamanhos, até que ordenou que Oxalá criasse o homem. Então, quem cria o homem seria um outro deus, que seria chamado de Oxalá. Oxalá criou o homem a partir do ferro e depois da madeira, mas ambos eram rígidos demais. Criou o homem de pedra, viu que era muito frio. Tentou a água, mas o ser não tomava forma definida. Tentou o fogo, mas a criatura se consumia no próprio fogo. Fez um ser de ar que depois de pronto retornou ao que era, apenas ar. Tentou ainda o azeite e o vinho, sem êxito. Então ele fez várias tentativas para criar o ser humano, de todas as matérias, mas ele não conseguia descobrir como
fazer o homem de fato correto. Triste pela sua tentativa, infecundadas, Oxalá sentou-se à beira de um rio, de onde Nanã, uma outra deusa, emergiu indagando sobre a sua preocupação. Oxalá fala sobre seu fracasso. E Nanã mergulha e retorna das profundezas do rio e lhe entrega a lama, que seria barro. Mergulha novamente e lhe traz mais lama. Oxalá, então, cria o homem e percebe que ele é flexível, capaz de mover os olhos, os braços, as pernas e então sopra-lhe a vida. Assim surge o ser humano. O ser humano surge das profundezas do barro, que está embaixo do rio, e com esta argila ele consegue ter mobilidade para ser um humano de fato. Este é o mito africano da criação humana e da criação do mundo. Tá? Vamos então agora aos nossos conhecimentos. Na mitologia iorubá, o Deus que cria todas as coisas se chama Olorum. Criou as águas, a terra, as florestas e montanhas. Mas os criadores dos seres humanos foram: letra A, Nanã e Oxalá; letra B, Oxóssi e Exu; letra C, Iansã e Iemanjá; ou letra D, Ogum e Exu? Vou deixar um tempo para vocês responder, em seguida voltamos com a aula.
Então, pessoal, vocês conseguiram fazer lá no caderno, corrigir as coisas? Vamos lá. Na mitologia iorubá, o Deus que cria todas as coisas se chama Olorum. Criou as águas, a terra, as florestas e montanhas. Mas os criadores dos seres humanos foram. Qual que vocês responderam, pessoal? A letra A, Nanã e Oxalá, que foram a eles dado, né, o critério ou a função para criar os seres humanos, né? Olorum foi só o criador do céu e da terra, né? E dos animais e das florestas, tá bom? Os outros, né? Deuses aqui, Oxóssi, Exu, Iemanjá, Iansã, Ogum e Exu são outros deuses que estão dentro do contexto natural também, dentro da ordem das deidades africanas aí, tá? Criação do mundo para os indígenas. Vamos lá, então. O povo tupi-guarani acreditava num Deus supremo que chamava de Deus do Trovão e o denominavam Tupã. Os indígenas acreditam que a voz deste entre supremos podia ser ouvida durante a tempestade. Eles acreditavam que este era o Deus da criação, o Deus da luz, e sua morada seria o sol. Então, Tupã, né, quando dava as trovejadas, era ele que anunciava, né, a sua presença diante do povo guarani. Tupã, com a ajuda da deusa Araci, haveria descido à terra em um monte da região de Arégua, Paraguai. E desse local havia criado tudo o que existe, mares, florestas, animais e colocado as estrelas no céu. Então ele desce à terra, né, junto com outra deusa e conseguem construir o mundo a partir, né, desta região aí que os indígenas acreditavam. Os primeiros humanos criados por Tupã teriam sido Rupave, o pai dos povos, e Cipave, a mãe dos povos. Estes teriam dado origem a um grande número de filhos e 3 filhos chamados Tumé, Arandu, o sábio, Marangandu, Tu, o líder generoso, e Japeusa, o mentiroso. Este último era ladrão e trapaceiro e teria morrido, porém foi ressuscitado como um caranguejo. E desde então, todos os caranguejos foram amaldiçoados para andar para trás, como Japeusa. Então, né, este ser, digamos, da natureza, né, que seria o caranguejo, ele, por andar por trás, né, acreditava-se que ele tinha sido amaldiçoado pelos deuses, né? Então, é a crença de que foi um dos filhos de Tupã que foi amaldiçoado ali dentro da criação, né? Vamos então agora aos nossos conhecimentos. Marque V para verdadeiro e F para falso. O povo guarani acreditava num Deus supremo que chamava de Deus do Trovão, denominado Tupã. Segunda alternativa, Tupã, com a ajuda da deusa Araci, havia descido à terra em um monte da região Arégua para criar tudo o que existe. Terceira alternativa, os primeiros humanos criados por Tupã foram Rupave, pai de todos os povos, e Cipave, mãe de todos os povos. E última alternativa, Tupã é a única divindade indígena. Ele criava tudo e era responsável por todos. Vou deixar um tempo para responder, em seguida voltamos com a aula.
Então, pessoal, vocês responderam as questões lá no caderno, copiaram as alternativas? Vamos responder então aqui. O povo Guarani, marque V para verdadeiro e F para falso. O povo Guarani acreditava num Deus supremo que chamava de Deus do Trovão, denominado Tupã. Tupã, com a ajuda da deusa Araci, havia descido à terra em um monte da região de Arégua para criar tudo o que existe? A segunda alternativa é verdadeira ou falsa? A primeira é verdadeira e falsa? Terceira alternativa, os primeiros humanos criados por Tupã foram Rupave, pai de todos os povos, e Cipave, mãe de todos os povos? Última alternativa, Tupã é a única divindade indígena, ele criava tudo e era responsável por tudo? Qual que vocês responderam verdadeiro e falso, pessoal? As três primeiras são verdadeiras e a última é falsa, tá? Por que a última é falsa? Porque a última fala assim, Tupã é a única divindade indígena, ele criava tudo e era responsável por tudo. Não, existiam outras divindades, existia o Sol, existia a Lua, né? Nós vimos numa aula anterior sobre as divindades indígenas e eu falei justamente sobre isso, né? De que ele não era o único Deus da religião indígena, tá bom? As outras todas estão verdadeiras. Mito da criação chinesa, tá? Da cultura chinesa oriental. Pacu, o criador do céu e da terra. Panku, a gigante divindade, teria crescido e se desenvolvido no interior do caos, tá? Logo eu vou explicar o que seria caos. Que teria formado de um enorme ovo, a unidade, aí permanecendo por cerca de 18.000 anos. Um dia acordou, espreguiçou-se, partindo o ovo em dois, as duas metades, a dualidade. Dos pedaços originários pela cisão, aqueles que eram puros eluziam rapidamente e formavam os céus, o Yang, enquanto as partes impuras que caíam formavam a terra, o Yin. Então, essa ideia do Yin Yang também remete à tradição religiosa do taoísmo, né? A ideia do bem e do mal. Não, o que é bem vai para cima e o que é mal vai para baixo. Tá? E também, muito desse mito aqui da cultura chinesa remete também à tradição do budismo, tá? E à tradição do confucionismo. Tá bom? Então, ela abrange todas as três tradições principais da cultura oriental. Panku tinha agora a importante tarefa de manter nos seus lugares o céu e a terra. Para isso, colocou-se entre as duas partes, sustentando com a cabeça o céu, para que ela ficasse separada. Panku crescia em cerca de 3 metros, 9 vezes por dia, assim como o céu e a terra, o que foi acontecendo por mais de 18.000 anos, até o céu ficar bem distante e a terra ter ficado muito maior. Panku manteve-se como um pilar, sustentando o céu e a terra, para que não viesse a mergulhar novamente no caos. Caos, né? A palavra caos significa desordem. Então, é uma bagunça, é uma desorganização. Então, ele, por separar o céu e a terra, ele organiza o mundo, né? Colocando o céu num espaço e a terra num outro espaço. Bom? Nuhan é a criadora da humanidade. Aqui nós temos uma outra deusa chinesa que cria o ser humano, tá? Com uma face humana e um corpo de serpente, a deusa Nuhan desempenhou um papel muito importante na visão chinesa da criação do mundo. O mito conta que um dia passeando pelo deserto do mundo primitivo, ao olhar em seu redor, sentiu só. Perante essa realidade, a deusa concluiu que havia necessidade de criar mais vida onde estava. Cansada do seu longo passeio, sentou-se à beira de um lago onde se refletia o seu rosto e todo o seu corpo, e todos os seus movimentos e expressões. Então ela acabou se olhando a si mesma diante do lago, né? Diante daquele passeio que ela fez, né? Para tentar criar alguma coisa. Perante isto, Nuhan concluiu que, na verdade, existiam diversas coisas que viviam no seu mundo, mas que nada à sua própria forma de vida. Interrogou-se se não seria bom ela própria fabricar seres à sua imagem e semelhança para povoarem a terra. Enquanto pensava, pegou com suas mãos um pouco de lama da beira do lago e começou inconscientemente a amassá-la. Surgiu-lhe o perfil, a forma de ser, mas o mais importante aconteceu. Quando ao colocar aquela massa modelada sobre a terra, repentinamente ela se tornou vida, radiante,
do que criara. Batizou logo ali aquele ser como humano. Então, ao modelar a partir do barro, né, aquela sua criação, a sua criação se tornou vida, criou-se o ser humano no sentido a partir desta modelação feita por Luan. Tá? Então vamos agora ao quiz. Na mitologia oriental chinesa, o deus criador do mundo se chamava, letra A, Kami, letra B, Lao Tse, letra C, Nuwan ou letra D, Panku. Vou deixar um tempo para vocês responder, em seguida voltamos com a aula.
Então, pessoal, vocês responderam as questões lá no caderno, fizeram certinho lá, colocaram? Questão 3. Na mitologia oriental chinesa, o deus criador do mundo se chamava, letra A, Kami, letra B, Lao Tse, letra C, Nuan ou letra D, Pankun? Qual que vocês responderam, pessoal? É a letra D, Pankun, né? Que foi o deus que separou, né, o céu e a terra lá, sustentando, né, como um pilar, o espaço e organizando este cosmos, né? Porque a palavra cosmos é ordem, né? Então ele vai organizar essa situação, né? O céu de um lado e a terra do outro, né? Foi o deus criador na cultura chinesa. Nuan foi a deusa que criou, de fato, o ser humano, não o mundo, como eu coloquei na alternativa. Lao Tse é o criador do taoísmo, tá? E Kami é uma divindade japonesa. Então, a que estava correta era a letra D. A origem do mundo na mitologia grega, tá? Então, aqui nós temos a imagem do caos, né? Certo? No princípio de todos os mitos, houve um tempo em que nada existia no universo, além do caos, né? Caos era uma divindade, que era a desorganização. A mais antiga das divindades, pois antes que a terra, o mar e o céu tomassem forma, a natureza tinha apenas uma única face, chamada caos. Uma massa crua e desestruturada, um conglomerado de matérias compostas de elementos incompatíveis. Num elemento estava em sua forma correta, e tudo estava em conflito dentro de um mesmo corpo. O frio com o quente, o seco com o molhado, o pesado com o leve. Então era um caldo misturado, tá? Que não se tinha definição do que seria aquilo. Tá? Então era a origem do mundo a partir de uma desorganização, de um caos. Mas de repente, sem qualquer explicação, brotou do caos o primeiro sinal de um futuro menos caótico. Era a Terra, planeta, que os gregos chamaram de Gaia. Gaia tinha uma forma fixa, estável, ao contrário do caos. Sobre o imenso corpo de Gaia, elementos se organizavam: fogo, água, terra e ar. Misturavam-se uns aos outros e ia se formando florestas, montanhas, colinas. Então o mundo foi se organizando, foi se criando a partir desses 4 elementos dentro da Gaia, da própria Terra. Das profundezas do caos surgiram outros seres grandiosos, como Eros, o amor, né, o espírito do amor, Tártaro, que seria o submundo, né, as profundezas, o abismo, que ficavam embaixo de Gaia, a Terra. Surgiu também o caos, a noite, né, que nós temos hoje, e a escuridão. Então, vai surgindo todos os elementos, né, todas as estruturas para formar o mundo, para formar a vida a partir do caos. Depois de Gaia, surgiu sozinho, através do seu amor, provocado por Eros, o céu estrelado, que os gregos chamavam de Urano. E depois surgiu o Ponto, que seria o mar, os oceanos, o mar salgado. Agora o mundo da mitologia grega estava estruturado: no alto, o céu, no meio fértil, Gaia, com montanhas e planícies banhadas pelas ondas do mar. E lá nas profundezas, o Tártaro sombrio. E assim, com o caos, ia se transformando em cosmos, palavra que em grego significa ordem, caos significa desordem. Então, da desorganização surge a organização, um mundo organizado e completo a partir, né, deste caos. A origem do homem para os gregos. Prometeu, um deus titã que habitava a terra antes do homem, foi indicado pelos outros deuses para essa criação. E tomando um pouco de terra e misturando com água, criou o homem, à semelhança dos deuses, dando-lhe uma postura ereta, de modo que enquanto os outros animais têm o rosto voltado para a terra, o homem levanta a cabeça para os céus e olha as estrelas. Então, ele fez o homem diferente dos outros animais. Tá? Prometeu e seu irmão Epimeteu ficaram encarregados da criação do homem e dos demais animais e garantiu-lhes a condição necessária à sua sobrevivência. Dessa forma, Epimeteu deu a uns asas, a outros velocidade e a outros couraça de proteção. Porém, quando chegou a vez do homem,
os recursos tinham sido usados nos demais seres. Então, o que vai sobrar para o homem nesse sentido, né, na criação deste ser? Epimeteu, com a ajuda do seu irmão Prometeu, pediu a Minerva, a deusa da sabedoria, que os auxiliasse a concluir a criação do homem. E Minerva concedeu-lhe o domínio do fogo, o conhecimento. Este foi dado ao homem, o que fez com que tivesse superioridade sobre as demais criaturas. Então o homem se tornou racional a partir do momento em que ele adquire o fogo dado por Minerva, né? Vamos então agora ao quiz. Prometeu e Epimeteu, os deuses titãs, foram os criadores dos seres humanos, na mitologia grega. Para que o homem fosse superior aos demais animais, os irmãos pediram ajuda ao deus. Letra A, Hera. Letra B, Afrodite. Letra C, Minerva ou também Atenas. Ou letra D, Zeus. Vou deixar um tempo para você responder, em seguida voltamos com a aula.
Então, pessoal, vocês responderam as questões lá no caderno certinho? Vamos lá, então. Prometeu e Epimeteu, os deuses titãs, foram os criadores dos seres humanos, na mitologia grega. Para que o homem fosse superior aos demais animais, os irmãos pediram ajuda ao deus. Letra A, Hera. Letra B, Afrodite. Letra C, Minerva ou Atenas. Ou letra D, Zeus. Qual que vocês realmente responderam, pessoal? A letra C, Minerva, né, que dá a Prometeu e a Epimeteu o fogo sagrado, né, para que eles possam ter a racionalidade e saber pensar diferente dos outros animais. Zeus era o pai de todos os deuses no panteão do Olimpo. Afrodite é a deusa do amor, não seria ela. E Hera seria a esposa de Zeus, que seria a deusa do casamento, né, a deusa das mulheres aí, tá bom? Nesta aula, então, aprendemos que os mitos da criação de diferentes culturas e povos antigos têm histórias semelhantes sobre a criação do universo e do próprio homem, e de todos eles têm uma forte ligação com a natureza. Então nós vimos aqui que basicamente todos eles estão ligados aos fenômenos naturais, tá? A criação das plantas, a criação dos animais, a criação do próprio homem. O grande questionamento que até os povos antigos faziam, né, em relação de como que teria surgido o ser humano, os animais, as plantas, né, as montanhas, os rios. Então tudo isso é a partir dessas histórias, desses mitos da criação, é que de fato se conseguia, né, ter uma forma de explicar a situação de como ocorria o surgimento dessas coisas. Porque ainda não havia, por exemplo, o conhecimento da ciência para explicar de fato, né, como isso acontecia. Então eles usavam os mitos como uma forma de ciência para explicar uma possível situação, uma possível origem das coisas. Bom? E ficamos por aqui e na próxima aula continuaremos a explicação sobre a origem da vida também. Bom? Até mais.